nas nossas últimas aulas, a gente vem conversando já, né, sobre os circuitos. Vimos que para analisar um circuito, a gente tem que conhecer a essência do circuito. Para compreendermos que essa essência, né, ela funciona através de máquinas resistivas, indutivas e capacitivas, a gente precisa, né, fazer isso de uma maneira mais enxugada, às vezes, para poder conhecer qual é o funcionamento de cada tipo de maquinário desses, né, dentro do nosso circuito. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu já sei, já mostrei para vocês que circuitos resistivos puros, ou seja, aqueles que seriam ali basicamente a nossa resistência, né, do chuveiro, vamos supor, são circuitos que eles têm características peculiares, situações mais perfeitas, né, do que? Do nosso gráfico. Porque sabemos que em corrente alternada nós não temos aquela linha tênue, né, que nos deixa ali indicando que as coisas funcionam de modo estabilizado, né? Que nem a ideia que a gente tem de fonte. Em corrente alternada, isso não ocorre, nós temos as senoides, que nós sabemos, que são aqueles picos tanto positivos quanto negativos, de tensão e de corrente, que quando estão em momentos, né, de circuitos resistivos, né, puros, por exemplo, nós temos ali essas correntes, né, em fase, ou seja, iniciam do ponto zero e vão ao pico, né, com características peculiares mais juntas. Ou seja, temos a diferença do módulo, o que é o módulo? O número, né? A conta que dá ali de tensão e corrente, por exemplo. Mas nós temos ali diferenças, né, de alturas do pico em função deste módulo, mas todos, né, no mesmo momento. Por que isso é importante? O que isso tem a ver, né, com os números complexos que a gente estudou na última aula? E aí? Preciso de ajuda agora. Por que isso é importante? Porque nos circuitos que nós temos, né, outras cargas, como, por exemplo, os circuitos indutivos e os capacitivos, nós não temos essa situação perfeita. Nós temos, então, lá tensão e corrente funcionando defasadas. Bom, também já verificamos aí nas nossas últimas aulas que isso não quer dizer que seja algo ruim. Não, mas os números complexos, como nós vimos, né, acho que teve um ou dois colegas que não estavam na última aula, eles nos facilitam para nos mostrar a quantificação matemática de valores dos quais não existiriam. Bom, aí eu faço a pergunta, né, mas para chamar mais atenção aí do Patrick, né, que esse eu lembro que não estava aí na última aula. Por que nós temos que saber desses números que nós supomos, né, supomos não, que nós vemos que matematicamente não existe? Bom, lá nos números naturais, que foi, Patrick, que nós vimos na última aula, a gente verificou o quê? Que na matemática nós temos o conjunto dos números reais. Esses números têm que ser obrigatoriamente positivos. Veja, nós não estamos discutindo, né, se são primários, se são ímpares, pares, não. Nós estamos somente dizendo que eles precisam ser positivos. Tá, mas então, Viviane, o que tem isso a ver com a senoide que tu está falando há uma semana? Tudo. Por quê? Vamos ver se eu consigo aqui achar uma foto, né, da nossa... Opa! Da nossa senoide, para que eu mostre a vocês. Depois eu pego, minha filha. Aqui, gente, nós temos uma senoide. Estão vendo aí? Sim, né? O que eu quero dizer com isso? Que matematicamente eu tenho ângulos, né, que vão se formar aqui, que nós também vimos na última aula. Vamos ver se eu acho. Tais ângulos que vão se formar, né, como, por exemplo, nós verificamos, né, que muitas vezes a gente tem que tirar aí o cosseno e o seno do ângulo. Isso
muitas vezes nos dá números negativos. Como isso? Eu posso tirar cosseno de menos 180? Posso ou não posso? Os que estavam na aula já sabem a resposta conveniente. Posso ou não? Posso. Na calculadora. Na calculadora, eu digito ali, ele me dá um valor e já me diz se o ângulo permanece negativo ou não, e eu consigo trazer aquilo para o cálculo. Mas, se eu não tenho o subterfúgio da calculadora, agora, por exemplo, eu não tenho como movimentar com essa complexidade num período tão curto de tempo, mostrar para vocês algumas coisas na calculadora que poderiam facilitar. E se nós tivéssemos que fazer pelo processo matemático, que isso foi o que nós analisamos na última aula. Pelo processo matemático, nós teríamos lá raiz de 3 sobre 2, raiz de 3, menos, né, um número negativo do ângulo, e aí que estava a jogada dos números complexos. Por quê? Por causa deste desenho aqui, aí eu chamo a atenção agora, deste desenho, desta característica aqui, chamo a atenção para os que não estavam e para os que esqueceram, né? Nós definimos que um número negativo, né, que a raiz de um número negativo, ela obrigatoriamente, né, vai ser igual a J. Sempre que tivermos raiz de um número negativo, vai ser obrigatoriamente igual a J. Ou então, acho que não foi comigo. Ou então, J ao quadrado igual a menos 1. Por quê, Patrick? Estou chamando a tua atenção porque eu lembro que não. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu tirar aqui a raiz quadrada de um número, né, pela regra das potências que a gente lembra lá, isso seria J ao quadrado. Então, isto é igual a isto. Bom, aí eu te pergunto, por que aqui eu estou colocando nessa imagem uma raiz de menos x, ou seja, de um número qualquer? Por quê? Vou voltar aqui no vídeo que aí eu enxergo. Por que isso? Nós vimos porque nós, obrigatoriamente, não quer dizer que a gente vai ter sempre menos 1. Né? O nosso x pode ser menos 1, pode ser menos 3, pode ser menos 10, pode ser 20, pode... não importa o módulo do x. Então, por isso que ali nós estamos igualando. E aí nós fizemos algumas convenções na última aula, né, que nos mostraram com muita clareza, né, que a gente, apesar de ser coisas um pouco complexas, eu diria, né, mas fáceis de resolver. Então, pela regra de substituição, né, só para lembrarmos aqui, para a gente ver a divisão e a multiplicação que nós ainda não vimos, só para lembrar, quando nós dizíamos, né, que a raiz de um número negativo era igual a raiz de menos 1 vezes raiz de x, por que aqui eu consigo ter este tipo de conta? Se a raiz for menos 4, tu vai passar para o outro lado, vai ser raiz menos 1 vezes raiz de 4? Isso. É sempre assim? Sempre assim. Por Se quê? for menos 10... Isso. A raiz de um número negativo sempre vai ser J, ou então o número, né, o número complexo ao quadrado, né, vai ser menos 1. Ou o número complexo vai ser igual à raiz de menos 1. Então, aqui a gente fez as substituições. Por exemplo, como é que a gente tem que fazer segundo esta convenção? Isto aqui, gente, não está inventado, não é um exercício essa foto que eu estou mostrando. Isso é a regra matemática. Sempre que nós tivermos a raiz de um número negativo, nós vamos fazer a raiz deste número negativo, né, e deixá-lo ele na forma positiva, e nós vamos ter esta cara aqui, que foi o que nós fizemos para os colegas aí que não estavam. Por exemplo, vou fazer só o exemplo aqui de 2, né, o primeiro e o último. Raiz de menos 4, o que a gente fez? Repetimos, né, raiz de menos 1. Por que isso? Porque nós temos que ter uma parte imaginária
e uma parte real, parte imaginária, o J, parte real, está aqui, que é o número positivo. Então, daí foi tranquilo de resolvermos. Raiz de um número negativo qualquer é J, está aqui. Raiz de 4 é 2. Aqui, o último, raiz de menos 9. A mesma coisa, o mesmo processo que fizemos aqui em cima. Multiplicamos raiz de um número negativo, né? Raiz de menos 1, para termos a parte imaginária, vezes raiz de 9. A parte Sempre vai imaginária... ser menos 1, né? Na realidade, ali, indiferente do número, sempre vai ser menos 1, né? Ali, naquele caso, sempre vai ser menos 1. Vamos voltar lá para a gente fixar o motivo. O motivo de aqui ser menos 1 em todos é por causa... Deixa eu só me... É por causa da regra. Nós temos essa regra aqui, para acharmos a parte imaginária e a parte real. Que, na verdade, o menos 1 é só a parte imaginária, né? E aí depois tu vai ter a raiz com o valor, com valor positivo real. do valor, do Isso. valor positivo do outro, né? Perfeito, se botar menos Diego. 3, vai ser J igual? No menos... Sim, vai ser J. Por que, Patrick, vai ser J? Por causa J é que do negativo, né? é o imaginário. Isso, porque o menos 1 é negativo. Por que que aqui eu tive o raiz de 5 permaneceu? Eu consigo tirar raiz quinta? Não. Não dá, né? Não. Eu até brinquei, né, na última aula, não consigo tirar a raiz de números pares. Aí depois, mais adiante, ratifiquei. De alguns, né, números pares, desculpem, gente, números ímpares, né, de valores baixos, módulos baixos, é difícil, né? Raiz quinta é impossível, raiz de terceira não tem como, mas raiz de 9, por exemplo, é 3, e a gente tem aqui o J3. Então, foi isso que nós fizemos. Depois, nós fizemos também o reverso. Tá vendo, Patrick? Ó, nós dissecamos o que tinha de raiz negativa, ou seja, daquele número que dentro dos números naturais não existiriam, e fazemos com que eles existissem. Depois, nós pegamos, né, o número complexo e transformamos aí numa representação, né, diferenciada, ou seja, trouxemos ele, né, para a forma que a gente tinha, né, antes. Então, aqui só para não... Fizemos o J3, né? Nós conseguimos fazer J ao quadrado vezes J. J ao quadrado a gente já tinha visto aqui, né, que é igual a menos 1. Então, só para que se entenda, né? Por isso que botamos menos 1 aqui, vezes o J. Quem é esse J aqui? O mesmo desse aqui que eu passo com o cursor. Chegamos às contas. Bom, isso, gente, foi basicamente o que a gente viu na aula passada. O que mais a gente viu? Representação cartesiana. O que era a representação cartesiana? Aquela que eu represento no gráfico. Qual gráfico? Aquele, né, do plano cartesiano, onde eu tenho as ordenadas e as abscissas, né? Que nos fazem, então, ter uma parte real e a parte imaginária. Quem é que fica aqui? Quando temos esse Z igual a A mais JB, quem é a parte real e quem é a parte imaginária? A imaginária é o J ali, né? Isso, a parte imaginária sempre é que leva o número complexo, né? O eixo das ordenadas. E aqui a real, que é representada, né, pela letra A. Então, vimos isso também, e aqui está, né, o plano cartesiano. Bom, depois nós vimos a forma polar. O que era a forma polar? Era pegarmos aquele plano cartesiano que antes eu tinha só a parte real, no eixo X, né? Vamos dizer assim, para fazer uma menção da lembrança aí, e a parte imaginária, né? Que seria lá no eixo Y, vamos dizer. Neste caso, nós tínhamos também a forma polar, que era aquela que define o ângulo, né, do mesmo plano. Então, foi isso, né, que a gente viu mais ou menos. E a forma trigonométrica, que seria aquela que nós, então, representaríamos, né, como que a gente poderia achar esse A e esse B, que, para as outras formas, são importantes, né, termos os módulos deles, olha, notem. As outras formas exigem que a gente tenha o módulo deles, mas a gente pode tirar apenas do gráfico. Então,
a forma, né, trigonométrica nos auxiliaria isso. Bom, com isso, nós tínhamos que ver a regra da soma e da subtração. Chegamos a ver? Acho que não, né? Não, né? Não, acho que não. Não Então, vimos, não, eu acho. isso, nós vimos só como representar de forma cartesiana para a forma polar, para a forma trigonométrica. Aqui a gente consegue fazer a verificação das mesmas coisas, porém, não mais situações aí perfeitas, né, de soma, de transformação, mas sim de operações básicas, de soma e subtração. Na soma, nós vamos somar as partes reais e as partes imaginárias. Por via de regra, na subtração, a gente também vai fazer o mesmo, subtrair o que é real e o que é imaginário. Bom, vamos voltar um minutinho aqui na forma cartesiana, né, que a gente tem. O que significa isso na prática? Se nós tivermos essa característica, por exemplo, 2 destes, né, nós vamos verificar o quê? Que nós temos que somar a parte real com parte real, ou seja, a representação, né, da letra A com a letra A, e a parte imaginária com a parte imaginária. Então, eu acho que agora me veio na mente, acho que a gente chegou a fazer um exercício sim. Lembram? Mas vamos repetir aqui só para ter uma lembrança, para a gente entrar ligeirinho nos circuitos em série. Bom, nós pedíamos no exercício, né, a realização das seguintes operações de soma e de subtração envolvendo aí os números complexos. Bom, o que nós temos aqui nessa parte em azul grifado? Posso dizer que eu tenho 3 números complexos? Posso? Posso, né, gente? Acho que sim. Posso, né? Eu devo dizer que eu tenho. Por quê? Porque está claro aqui, né? A representação do Z em barra, né? Com uma parte real e uma parte imaginária. Isso é o número complexo 1, Z1. Temos o número complexo Z2 também, que está representado pela parte real, menos 2, e está representado pela parte imaginária, menos J3. Bom, temos também o número Z3, número complexo Z3. Por que eu afirmo isso? Repetindo, eu tenho a parte real, representada por menos 1, e a parte imaginária representada por mais J3. Bom, vamos fazer uma operação simples, então, aqui de soma. Na letra A, está nos pedindo o quê? Somar o número complexo Z1 mais o número complexo Z2. Vamos lá. Quem é o número complexo Z1? Quem se habilita? Quatro. A parte real, né, do número complexo Z1 é o número 4. E a parte real do número complexo Z2? Menos 2. Menos 2. Está aqui, ó. Abertura dos colchetes, né? Está aqui. 4 mais menos 2. Por que mais? Porque eu estou mandando somar número complexo Z1 mais o número complexo Z2. Por que menos 2? Porque é menos 2, né? Que está rezando lá para o número complexo Z2, a parte real. E a parte imaginária? Está aqui, né? Representada por J, que sempre vai ali, né? Alencado a parte imaginária. Abro aqui os parênteses, né? Os colchetes, e tenho o número menos 5. Por que menos 5? Porque o número complexo Z1 na parte imaginária é menos J5. Claro, estamos deixando o J em evidência, estamos colocando o menos 5 apenas. Mais menos 3. Por quê? Mais porque eu mandei que somasse, né, o Z1 com o Z2. E menos 3 porque eu tenho menos
J3. Bom, agora ficou facílimo. Por quê? Porque 4 menos 2, eu tenho 2. E 5 menos 5, desculpem, menos 3, eu tenho 8. Menos 8. Alguém está perdido? Alguém não entendeu? Faz de novo para mim, por favor. Faço. Vamos lá. Temos que somar a parte real e a parte imaginária. Parte real com parte real. Parte imaginária com parte imaginária. A parte real é o primeiro colchetes ali? A parte real é o primeiro. Tá. A parte imaginária é o segundo colchete. Por quê que eu afirmo isso? Porque tá escrito ali. O imaginário é o J5. Isso. E o Está aqui o J3? J em evidência. O J estando em evidência faz, então, com que eu verifique que eu estou realmente, né, tratando da parte imaginária aqui. Aí depois é só regra de sinais, né, gente? Eu substituí na parte real o 4 do número complexo Z1 e o menos 2 do número complexo Z2. E para a parte imaginária fiz a mesma coisa. Menos 5, está aqui o 5, e menos 3 está aqui o 3, tudo sendo multiplicado por esse J. Menos 5, menos 3, menos 8. Estão lembrados que eu cheguei até a mostrar um... eu não sei se eu trouxe uma figura, eu acho que eu desenhei, né? Os diedros ali para fazer a explicação dos sinais e dos ângulos. Fizemos isso, né? Então, para que a gente entenda essa comprovação. Bom, e para fazer a subtração? Vamos fazer uma subtração. Nós somamos o número complexo Z1 e o número complexo Z2. Agora eu quero diminuir. A mesma coisa, notem que a numeração se repete igual. Por quê? Porque são os mesmos, né? Parte real com real e parte imaginária com parte imaginária. Então, aqui nós temos 4 menos menos 2, porque o primeiro sinal de menos aqui é o que está mandando, né, a conta ser feita. E o segundo sinal de menos aqui onde eu passo o cursor é porque a parte real do número complexo Z2 é menos 2. Então, menos menos 2 dá mais 2. Por isso que aqui no final da conta, a parte real desta soma é 6. 4 mais 2, 6. Beleza até aí? Por que nessa aí o 4 positivo, menos 2, deu 6, menos com menos dá mais, é isso? Menos com menos dá mais. Isso, Patrick, é aquela regra dos sinais que a gente tem. Se fôssemos enxergar o nosso gráfico cartesiano, né, que nem eu fiz, tu vai assistir no vídeo, eu acho que é da última aula, lá, né, a gente viu que tudo isso tem uma explicação no desenho técnico, na geometria mongiana. Ou seja, nota-se que o nosso gráfico, né, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto diedro. São quatro diedros. Sendo que sempre a cada dois, a mesma lei aplicada ali em menos 5, menos 3. Perfeito, a mesma coisa. O que nos deixa, então, menos 5 mais 3, menos 2. A mesma regra. Positivo. Positivo? Então, é isso, gente. O último aqui, né? Nós já tínhamos feito na última aula a mesma coisa, né? A única diferença é que desta vez nós tivemos apenas um número, a parte real, a parte imaginária deixou de existir, né? Quando fizemos esse cálculo. Bom, e a divisão e multiplicação? É igual? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, né? Nós vamos multiplicar os módulos, né? E somam-se os ângulos. E, para dividir, dividem-se os módulos e subtrai-se os ângulos. Quem são os módulos? Os módulos é a conta exata, vamos dizer assim, né? De uma maneira mais grosseira. Então, é
aquele número, né, que nós temos que teria que ser verificado aí na conta. Aqui nós temos outros exemplos. Vou aumentar aqui para que fique melhor para vocês e para mim. Bom, vamos fechar as formas aqui, para nós não nos atrapalharmos. Nós temos aqui, novamente, 3 números complexos. Solicito que vocês me digam, esses números estão na forma cartesiana, na forma polar ou na forma trigonométrica? Pode chutar? Pode. Eu vou pela... não sei. Pela trigonométrica. Eu acho que é polar. Polar. O Alex está certo. Ó, perdesse o pênalti, Diego. É. Pode jogou, rateaste agora. Rateou. Gente, por quê? Vamos voltar lá só para a gente fixar. Olha só, nós temos na representação da forma polar o módulo do número complexo. Olha bem, a forma polar sempre vai vir com Z e uma barra em cima, né? O módulo do número e o argumento, o ângulo, né? Ou a fase do número complexo, sempre em graus. Tá aqui. A forma cartesiana é aquela elementar que nós estávamos trabalhando aí no outro exercício. E a fórmula trigonométrica será representada assim. Por quê? Porque estamos dizendo que o nosso A e o nosso B estão aí de acordo, né, com o seu módulo do ângulo colocados nessa disposição. Bom, então, feito o gancho, está aqui. Nós temos que o número complexo Z1, né? Nós temos lá o nosso módulo, né? De 10, com um ângulo de 30 graus. Ou seja, representado já aqui. Nós temos o módulo Z2, o número complexo Z2, né, com um módulo de 5, com um ângulo de 120 graus. Só uma leitura, um ganchinho, né, breve. 120 graus está no mesmo diedro, digamos assim, né, que aquele número complexo Z1? Acredito que não. Não, né? Nós temos um número complexo, se nós formos lá botar no gráfico cartesiano, sempre que nós já vimos também, isso serve não só para cá, para os números complexos, mas pelos exercícios que poderão surgir aí para vocês no curso, né, de eletro, nós vamos sempre começar do eixo do número real a contar o ângulo, né, em sentido anti-horário. 120 graus significa, né, que nós chegamos ali ao eixo, né, das ordenadas, que nós vamos ter mais 30 graus, ou seja, 90 mais 30 graus, 120. Ele já está, né, um pouco defasado. Bom, isso foi só um ganchinho mesmo. Bom, o que que nos disse a regra? Nós temos que multiplicar esses dois números complexos. Quais dois números? 10, né, ângulo de 30 graus, pelo 5, né, ângulo de 120 graus. Está aqui. Então, a regra nos diz que a gente multiplica, né, não foi isso? Os módulos e soma-se os ângulos. Gente, está aqui. 10 vezes 5, 50. 30 mais 120, 150. É difícil isso? Barbada, né? É. Barbadinha. Se o cara lembrar das regras, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. O módulo é o número 10 ali no caso. Isso. Multiplica-se os módulos e somam-se os ângulos. Então, tá aqui. Bom, vamos para o próximo.
Ó, o próximo é uma divisão. O que está sendo feito aqui? A Divide os mesma coisa. módulos. Isso, vamos dividir o módulo, né? E diminuir os ângulos. Notem uma coisa, qual foi a regra estabelecida para que se diminua esses ângulos? A diminuição pela regra, né, do denominador para o numerador. Não é isso? 30, né, menos 120 graus. Que dá menos 90. Uhum. Aí notem, menos 90, né, é um ângulo de um número, de uma raiz, né, que não existiria. Então, a gente conseguiria fazer isso através desses números mesmo. Bom, novamente, uma multiplicação. Z1 vezes Z3. Quanto é Z1? 10 ângulo de 30, né? Já tínhamos visto aqui. Z3, 7 ângulo de 90. Tá aqui. Então, nós temos que multiplicar, né, os módulos, 10 vezes 7, 70, e somar, né, os ângulos. Por que está aparecendo aqui um menos 90 se eu disse que é somar os ângulos? Por causa da regra de sinal, ele é negativo. Isso, nós temos a regra de sinais, o ângulo é negativo, mais com menos é menos. Portanto, o resultado final é um ângulo de menos 60. Mesma coisa aqui embaixo. Z3 divididos, né, por Z2. Novamente, eu tenho aí o 7, né, ângulo de menos 90, divididos por 5, né, ângulo de 120 graus. Bom, divido, então, 7 por 5. Foi colocado aqui 1/4. E diminuo, né, os ângulos. Como, neste caso em específico, eu tinha menos 90, né, que já era determinante do número complexo Z3, veio menos 90 menos, mesmo, menos 120. Este ângulo do número complexo Z2, ele era positivo, mas como tinha que diminuir, né, dele, ficou menos. Então, a gente ficou com um ângulo aí de menos 210. Está aqui, então. O que temos de difícil nisso? Nada. Bem fácil. E agora estamos pegando de novo aí, agora começa a ficar mais fácil. Fica mais fácil, né? Eu lembro que eu levei um tempão quando eu fui aluna, né? Porque parece que são coisas que a gente não está habituado, a gente não aceita fazer. Mas a gente lendo, né, pela segunda vez, como na aula, por exemplo, a gente já vê que é algo que não é tão bicho de 7 cabeças. Bom, o que a gente está fazendo tudo isso? Vou repetir de novo, porque eu sou chata mesmo. Nós estamos estudando tudo isso porque faz necessário a gente analisar circuitos da aula de hoje indutivos em corrente alternada. O que é um circuito indutivo? Um circuito indutivo. Ó, o Diego foi pesquisar, eu acho. É verdade, tem razão. O que é um circuito indutivo, gente? Poxa, que coisa, né? Mulher é assim, isso. observa tudo. Isso volta àquilo que a gente estava conversando antes. Isso. Eles têm características, né, de terem uma defasagem entre tensão e corrente. Circuitos indutivos, se nós fôssemos esmiuçar, né, que eu não vou fazer isso, mas se fôssemos esmiuçar, nós íamos entender
através, né, do processo aí de eletromagnetismo, como que acontece o processo de indução, para que a gente compreenda, então, a formação dessa defasagem aí de tensão corrente. Bom, o que nos quer dizer isso na prática? São circuitos, né, que têm um princípio de funcionamento básico iguais ao que temos na prática aí nos nossos maquinários, que a gente já falou aqui nas aulas, né? Por exemplo, um transformador, ele vai ter um bobinado, né? Vai ter um núcleo e vai ter outro bobinado, que vai fazer, então, uma transferência, né? Nós temos que ter uma fonte geradora, que depois vai se gerar uma outra fonte geradora, mas aí por eletromagnetismo, que vai, então, chegar aí corrente, digamos assim, no outro lado. Isso é um ponto. Bom, aqui para nós já estamos entendendo que esse tipo de carga funciona assim mesmo e que, em corrente alternada, a gente precisa ter como objetivo aprender a analisar esses circuitos RL em série, a palavra série tinha saído errada, em paralelo, em corrente alternada, utilizando diversas formas de representação. Sobretudo, quais formas de representação? Caso alguém ainda tenha dúvida. Números complexos, forma matemática, forma de onda e diagrama fasorial. Esse é o nosso objetivo. Vamos analisar esse tipo de circuito RL, sob essas circunstâncias, né, para os dois casos, série e paralelo. Lembrando, o que é um circuito RL? Se eu estou falando de circuito indutivo. Por que eu falo de um circuito indutivo e mostro para vocês, vamos ver se eu deixei aqui, para este tipo, né, de situação, sempre um resistor. Por que isso? Porque já sabemos que nós não temos esta pureza da qual a gente gostaria, né, para nos facilitar a vida que fosse. Não temos. No entanto, que quando eu apresentei circuito resistivo, circuito indutivo puro e circuito capacitivo puro, no resistivo nós conseguíamos. Nos demais, nós sempre tínhamos nos desenhos um resistor acoplado. E ainda definimos que aquilo era uma situação ideal, né? A gente gostaria que assim fosse. Ainda citei para vocês a questão do trafo, né? A gente estuda um trafo com fim matemático aqui no curso, né? Com um rendimento aí de 100%. Significa que ele tenha? Não, ele tem 99%, mas nunca chega a 100%. Por quê? Por causa de perdas, né? Por causa de outras situações que estão aí inerentes, né, ao funcionamento dele. Mesma coisa aqui. Então, dito isso, né, nós conseguimos entender que nós vamos aí ter como objetivo isso. Bom, dentro dessas questões aqui que eu estou propondo, do aprendizado, né, desse tipo de circuito, você sabe me dizer quais são cada uma delas ou não? Nossa, os sinais de português aqui. Sabem me dizer? Patrick, acho que tu está tentando falar e está dizendo... Ou não? Não? Bom, nós podemos representá-las através dos números complexos, né? Como? Ué, naquela modelagem. Número complexo, tanto na forma cartesiana, quanto na forma polar, quanto na forma trigonométrica. A cartesiana, aquela A mais BJ, né? JB. Cartesiana. Por quê? Porque está dentro do gráfico cartesiano. Bom, podemos fazer isso na forma de onda? Podemos. Sabemos que a gente tem como representar essas senoides, né?
e termos êxito aí em descobrir esse tipo de circuito através dessa representação. E no diagrama fasorial? Temos também, né? Mostrar lá nos gráficos como é que isso funciona na prática. Bom, então, nós vamos ter que entender ainda, né? Que dentro do nosso objetivo é a gente ver o efeito, né? Dos circuitos formados por resistências, né? E indutâncias, tanto em série como em paralelo. Nós vamos começar a ver aqui o série, vamos terminar ele amanhã e iniciarmos o paralelo. Gente, novamente, o que significa uma resistência e uma indutância em série? Na prática. Tem alguém tentando... Deu. Em série é que tá ligado um atrás do outro, né? Isso, né? São aí componentes de A mãos mesma dadas, linha. eu diria. Isso. Eles mesma estão linha. aí ligados. Bom, por que estou frisando aqui do indutivo? Tanto o indutor quanto o resistor, quando ligados em série, eles têm características de serem somados, por exemplo. Se eu tiver aí 3 resistores, né? Cada um valendo 5, outro valendo 2 e outro 10, significa que eu vou ter uma resistência equivalente de 17. Por quê? Porque eu somo essas 3 resistências da qual eu estou citando. Mesmo caso com o indutor. Com o capacitor funciona assim? Os capacitores, e nós vamos ver no circuito RC, né? E depois vamos ver eles todos juntos, funcionam também a obtenção de uma resistência equivalente. Mas, no caso, né? Quando em série, eles não são vistos dessa maneira. Então, eles são inversos, né? Para nós fazermos isso, nós tínhamos que somar todos os resistores, né? A resistência equivalente seria igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 e assim por diante. Nós tiraríamos aí uma resistência equivalente por essa regra. Mas também chegamos aí, né, com o mesmo objetivo. Bom, prosseguindo. Todo indutor, né, que nós temos, ele vai apresentar aí uma indutância e uma resistência elétrica devido à resistividade do fio indutor. Gente, vamos lá. Todo indutor, está dizendo a regra, vai apresentar uma indutância e uma resistência. O que é isso? Lá na prática. No cabeamento aí da nossa casa. Ele vai resistir a uma certa tensão. Não é isso? Sim. O que acontece? Vamos lá fazer um breve gancho aí para projetos de instalações. Sempre que a gente faz um projeto, a gente tem que levar em conta o cálculo da demanda. Indiscutível, nós já falamos disso aqui, você já deve ter falado aí diversas vezes com os outros professores. O que é a demanda? Aquela potência necessária para que circule a corrente efetiva, né? A corrente eficaz que me alimente aí os meus maquinários. Quais maquinários? Não interessa, todos aqueles que eu preciso ter numa residência, por exemplo, mais os eventuais. Furadeira para pôr um armário na parede, né? Sei lá. Então, essa demanda, ela tem que ser responsável pela circulação de corrente. Beleza. Até aí, consigo dizer para a concessionária, consigo instalar a entrada de energia, já falamos disso. Mas, e a fiação? Falamos também que depende, né? Normalmente, para um chuveiro, vamos ter aí um fio 6. Pode ser mais? Pode, vai depender aí do que está demandando o meu equipamento. Tá, mas por que dessa escolha? O que significa na prática quando eu estou escolhendo um fio de determinada bitola? O que é isso na prática? Uma vez que eu estou afirmando para vocês que eu tenho uma resistência, né, elétrica e uma indutância, né, devido à resistividade do fio. Basicamente, está analisando o projeto. Oi?
Basicamente, tu tá dissecando, tá analisando o projeto para conseguir estabelecer, no caso, tu estavas falando da bitola do fio, do disjuntor que tu vai usar, na realidade, tá analisando o teu projeto. Isso, eu estou analisando, né? Porque eu quero que vocês entendam por que que isso funciona assim aqui para nós. Porque na prática lá, né? É isso que acontece. A gente tem, né? O que que é a resistividade de um fio? O que que é a resistividade que é capaz de me gerar uma indutância, ou seja, um campo ao entorno desse fio, e também uma resistência elétrica. A resistividade do fio seria a barreira que ele cria para a passagem da corrente elétrica, acredito. Isso. Gente, cada material, tá, tem sua própria resistividade. Vocês viram isso lá em eletrônica, quando estudaram os componentes. O que que era um condutor, o que que era um isolante e o que que era um semicondutor. Isso vem da onde? Vem lá da nossa tabela periódica, porque lá nós temos lá famílias, ou seja, os nossos elementos químicos estão agrupados de acordo com as suas características. Por exemplo, o que que eu quero dizer com isso? Apesar do cobre e do alumínio serem condutores, bons condutores de energia elétrica, eles possuem resistividade diferentes. Todos concordam comigo nesse quesito? Sim. Ou seja, a eficiência, né, de transmissão de um se sobrepõe ao outro e vice-versa. Isso é resistividade, aquela oposição natural à passagem de corrente. Mesma coisa nós humanos. Nós temos uma certa resistividade. Por que que se nós tivermos aí um choque elétrico de uma alta tensão, o que que acontece? Morre. Provável. Torra, né? Baixa tensão, agarra, né? Não é isso? Todos os acidentes que a gente vê, a gente analisa desse modo. Normalmente, alta tensão significa que nós vamos ser aí içados, né, pela corrente elétrica com fagulhas, né, que vão aí deixar a pessoa praticamente por completo queimada. É isso que ocorre. Por que isso? Por causa das características, né, de cada uma. E o que a nossa própria resistividade do corpo aguenta em cada situação. Por que que estou dizendo isso? Por causa das nossas afirmações aqui. Para que a gente entenda que a indutância e a resistência, apesar de serem opositoras à passagem da corrente, elas vão ser aí ter características, né, diferenciadas. Que está aqui, né? Botei como se tivéssemos um indutor ideal em série com um resistor, ou seja, a corrente encontra dois tipos de oposição: a reatância indutiva e a resistência elétrica do fio. Bom, se eu estou dizendo que reatância indutiva é uma forma de oposição, isso sempre é ruim para mim? Sim ou não? Eu diria que conhecer essas características, dissecar o circuito e conhecer isso, é vantajoso para mim. Onde? Ué, no meu motor elétrico, por exemplo. Eu conhecendo o fio que eu estou bobinando o motor, a condutividade dele, a resistência, né, que ele tenha, a resistividade, desculpe, que ele possui, e por consequência a reatância indutiva, eu consigo determinar quantas coisas? Número de bobinas, né, número de espiras, tanto do indutor quanto do induzido. Para que que isso me ajuda? Ué, um monte. Porque eu tenho que ter uma circulação de corrente certa.
Assim como eu tenho que garantir a minha rede lá atrás para controlar a chegada de tensão e, por consequência, a circulação de corrente ali, a minha bobinagem também. Ela tem função de dar aí aquele campo magnético que vai gerar ali a circulação, né, da máquina, o funcionamento, mas dentro de um limite. Na prática, eu diria que é isso. Alguém tem algum outro exemplo? Concordam? Discordam? Vocês não precisam concordar com tudo. É isso, né? Ixi, todo mundo calado. Posso prosseguir? Beleza. Então, gente, tá aqui, ó. Um exemplo prático. O que nós temos aqui? O que é esse equacionamento matemático, o qual eu estou dizendo que é um gerador de tensão? O que é isso? Primeiramente, quando vocês olham para esse equacionamento, o que eu tenho aqui? Qual forma de representação? Polar, né? Esse primeiro valor aqui que eu vou colocar uma seta. Esse primeiro valor aqui, quem é? E este outro aqui, quem é? Bom, aqui nós está nos dizendo o problema, para vocês irem pensando ali do que está sendo representado, está nos dizendo que nós temos que este gerador de tensão, qual gerador de tensão? Este da figura que eu coloquei aqui, ele alimenta um resistor de resistência elétrica, né, de 20 e um indutor de indutância igual a 50 mega, né, ligados em série, que está aqui, ó, nesta figura. Primeiro, ele está pedindo a reatância indutiva e expressar a impedância no circuito na forma cartesiana. Gente, primeira coisa, tenho aqui uma indicação de tensão. Por quê? Porque está escrito 220? Não. Porque está escrito, né, uma indicação aqui de V, DDP, U, tudo isso que estiver escrito, né, na nossa linguagem aqui dos eletrotécnicos, representa tensão. Se fosse lá em corrente contínua e ele dissesse, né, olha, uma fonte, né, alimenta tantos volts, bom, também estaríamos aí representando tensão. Fonte, DDP, né, tudo isso que eu citei. Bom, o que nos diz mais? O ângulo, né, que está, bem como, quem é esse 60 aqui? A frequência. Por que essas informações são importantes? Lá no exercício, ele já iniciou no número 1, desculpa, no número 1 ele já iniciou pedindo para fazer a representação, né, aqui, da reatância indutiva e expressar a impedância no circuito na forma cartesiana. Lá adiante, ele vai pedir essa representação, né,
em outros pormenores também, que é o nosso objetivo. Eu falei para vocês que o nosso objetivo era fazer diversas representações. Cartesiana, né? Fasorial, enfim. Quando ele nos dá a frequência ali, neste caso 60 Hz, que bom, poderia ser 50, não importa que ele nos desse. Nos diz muito. Por quê? Porque nos dá o período e o ciclo da nossa senoide. Sim ou não? Eu não sei, eu estou falando, vocês têm que ver se é isso. É isso? Sim. Sim. Então, ele Ali nos diz... quando fala em período, é tempo, no caso, seria como é 60 ciclos por segundo aí, o período seria 1 segundo, é isso ou não? Como é que é? Pode repetir de novo? Tá, 60 Hz, né? Tá dizendo o ciclo e o período, tu falou, né? Isso. Então, são 60 ciclos, né? E o período é o tempo? É o período de tempo ou não? O que seria Isso, o por período? segundo, né? Nós temos que entender sempre assim. O período é o tempo que se levou para fazer um ciclo. O que é um ciclo para nós? Um ciclo é quando, vamos pegar um circuito resistivo puro, tá? É quando nós temos aí um pico de tensão, por exemplo, sai do zero, né? Vai ao pico e volta. E ali ele vai ao pico de novo, só que na parte negativa do gráfico. E volta. O que foi isso que eu te descrevi? Período ou ciclo? Isso daí é um... Eu Desligou? acredito que é um ciclo. Eu acredito que é um ciclo. É um ciclo. O período é a quantificação do tempo desse ciclo. Ou seja, o meu ciclo é fazer a senoide. O meu semiciclo seria meia senoide. A análise dela em uma parte aí do gráfico, positivo ou negativo. O meu período é isso. Lembrem que num dos vídeos, né, que nós assistimos, ainda foi mostrado, né, a quantificação lá de período, de frequência, de duas moças, né, com uma corda. Porque o que acontece? A frequência é quantas vezes aconteceu esse ciclo. Isso é a frequência. E aí elas perguntam, uma perguntou à outra, né? Tá, mas quem determina a frequência? Bom, é a quantidade do impulso. Quando elas notaram que quanto mais balançasse a corda, mais movimento de onda teria. Isso determinou, então, o entendimento do que impulsiona essa frequência. Então, isso é justamente naquela fonte geradora que tu está mandando, né? Para que, então, tenha aquela velocidade aí para determinar o ciclo e, por consequência, o período, né? Que é quantas vezes aquele ciclo acontece. Beleza, Tiago? Beleza, beleza. Eu queria entender isso daí. Período é sempre o... Isso. Ó, a gente até estudou isso. Se tem tempo. dúvida, eu não lembro bem onde. Não, mas tá ok já. Já entendi. Tá ok? Eu tava só dúvida, Tá. mas tá Só ok. um gancho, né? Uma lembrança. Beleza, então. Deixa eu voltar aqui no meu exemplo. Bom, então tá aqui, né? Então, ele foi um alimentador, né? Para esse tipo de circuito, que teria aí uma resistência de 20, né? E uma indutância, né? De 50. Bom, ele fala aqui, outra menção que eu quero deixar claro para vocês, ele está falando um indutor de indutância. O que ele quis dizer com isso? Que o indutor é o equipamento, né? E a indutância é aquela oposição natural, né, que vai se criar aí dentro desse equipamento, dentro desse componente, que vai ser, então, uma resistência aí à passagem dessa corrente.
Aí ele está pedindo, então, para a gente expressar, né? Calcular a reatância indutiva e expressar a impedância no circuito na forma cartesiana. Bom, aqui tem uma explicação, né? A impedância de um circuito RL série é a soma das impedâncias de cada elemento. Gente, quando eu estou dizendo isso, em outras palavras, está nos fazendo novamente uma menção àquela subterfúgio matemático lá dos números complexos. Porque lá, vamos fazer uma analogia. Lá, para a gente calcular um número complexo, para a gente obter esse número complexo, a gente somava a parte real e somava a parte imaginária. Essa característica nos dava, né, de uma maneira geral, um número complexo. A mesma coisa aqui. Por isso que esse subterfúgio da matemática é tão usado aqui. Porque aqui a gente tem que somar o que é impedância de um resistor e o que é de um indutor. Nós temos duas. Posso misturar essas duas e botar as duas no mesmo contexto? Formulei mal a pergunta. No mesmo contexto, sim. Mas no mesmo módulo, no mesmo valor obtido, não. Todos entenderam o que eu quis dizer? Bom, outra dica que está sendo dado aqui, né, para esse exemplo aí que nós estamos deixando, é o quê? Para realizar, né, operações de soma aí de números complexos, é mais conveniente usar a forma cartesiana. Por quê, gente? Por um motivo óbvio, né? Nós já sabemos que a forma cartesiana é essa aqui, né? Deste exemplo aqui que a gente deu. Essa é a forma cartesiana, ou seja, nós temos aí bem explícito quem é a parte real e quem é a parte aí imaginária. A forma polar é possível? É possível, mas vejam a dificuldade que seria de transformar ângulos, né? Daria aí expressões, contas, né, numéricas. Então, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ser prático, né? E objetivo mesmo para a resolução das coisas. Bom, então tá aqui. Continuando o exemplo, tá? O que ele pediu primeiro, que eu até esqueci? Ah, reatância indutiva. Bom, vamos ver. Tá aqui, ó. X, a letra X é a representação aí de reatância. Esse X serve para indutores e para capacitores. Vocês vão ver que quando a gente estudar um circuito, né, capacitivo, né, um RC, nós vamos ter um XC, que vai nos permitir aí, então, a maneira de nós representarmos isso. Bom, nós estamos aqui com uma pequena conta, né? Quem é que tem calculadora aí? Ninguém? Vamos dissecar aqui a equação matemática. Reatância indutiva é igual a 2π, né, vezes a frequência, vezes quem é esse L. Quem é o L? Ninguém sabe. Gente, o L não é o nosso indutor? É ou não é? É 50, né? Todos acharam aí, quem tem calculadora, os 18,85 ohms. Eu achei, aqui no celular. Dá para ver aí?
O F é a frequência e o L é o quê, professor? O L é o indutor. Foi dito lá no início do problema. Ó, 50 mili. Uhum. Tá aqui. Eu fiz aqui, achei isso. Então, por isso que nós vamos ter ali 18,85 ohms. Gente, é importante a unidade? Sim. Importantíssimo. Vou voltar aqui para a tela. Imprescindível. Por que isso? Se não fizerem nas unidades certas, olhem a conta que eu achei. Mas claro que eu já sei que a resposta seria essa. Eu estou na unidade certa? Para mim achar em ohms, como eu achei ali, sem indicar a unidade, eu não poderia, né, ter achado assim. Esta vírgula teria que estar adiantada 3 casas para dar os 18,85 ohms. Então, ali naquela conta que eu mostrei para vocês no roteiro, a gente tem uma menção, né, de a conta estar aí na unidade correta. Estar em mili. Vocês estudaram unidades no curso? Sim. Sim, né? Então, se fosse mega, por exemplo, né, nós teríamos aí, opa, se fosse em mega, nós teríamos um M, né, maiúsculo. Bem, deixe-me puxar aqui. O que mais que ele está pedindo? A impedância do circuito RL na forma cartesiana. Então, está aqui. ZR é igual a R. ZL é igual a JXL. Por que ele está fazendo isso? Por que essas duas equações estão representadas aqui, dispostas nessa ordem? Para que vocês se deem conta de que a parte real do meu circuito é o meu resistor. Estou aqui com o cursor do mouse em cima. Vamos botar uma referência. Espera aí. Esta é a parte real. Todos enxergam que esse ZR é a parte real? Por quê? Porque é igual ao meu resistor. Então, aquele resistor, ele vai ter aí, né, uma geração de oposição à passagem da corrente, que em corrente alternada, né, a gente chama aí de impedância, um ZR. Bom, a parte imaginária eu vou mostrar aqui. Pertence ao indutor, que é o imaginário. É tudo que está direcionado e correlacionado ao meu indutor. Só ao meu indutor? Não. Se fosse um circuito RC, ao meu capacitor. Se fosse um circuito RLC, ao capacitor e ao indutor. Então, teríamos que fazer esta equação aqui para as duas. Tudo isso por quê? Vou mostrar também que eu fiz. Porque esta aqui, este equacionamento aqui, onde está apontando a última seta, é a forma cartesiana. Isso é o que ele pediu, a impedância na forma cartesiana. Quem é a impedância? A gente já viu
é o Z, né? Com esta pinguinho ali em cima dele. Isto é impedância. Então, o que que é a forma de cartesiana de qualquer número complexo? É a parte real mais a parte imaginária. Quem é a parte real? O meu resistor. Quem é a parte imaginária? J, representante oficial aí da parte imaginária, né? Já combinamos isso há 2 dias. Vezes a reatância, né, indutiva. Isso é sempre assim? Eu que não gosto de sempre e nunca? Vamos admitir que sim. Então, tá aqui, gente. 20 mais J, 18,85. Está representado a minha impedância na forma cartesiana. Da onde eu tirei esses valores? Quem é o 20? Posso voltar para trás para vocês verem? Quem é o 20? Tá aqui ele, ó. O 20 ohms é nada mais, nada menos que o meu resistor. E aqueles 18, porque o meu indutor valia 50. Só 50? Não. Ele valia 50 mili, né? E eu achei, então, uma reatância indutiva de 18 através dele. Querem que eu bote aqui? Da onde nós tiramos essa conta? Precisa? Vou botar. Eu só não sei como é que eu vou inserir este pi, se eu tenho. Ah, tenho. Não achei, gente, o pi. Mais vezes 50. Mili, né, representaria assim, né? Todos entenderam a nomenclatura que eu botei aqui? Sim, né? Então, tá aqui. A gente tirou esse valor de 18,50 através disso. Está representado na forma cartesiana? Eu diria que muito bem. Então, alguma dúvida até aí? Bem, então aqui está dizendo que é conveniente, né, representar impedância na forma polar para facilitar a utilização da primeira lei de Ohm, né, para a corrente alternada, que utiliza multiplicações, operações de multiplicação ou divisão. Então, está aqui, né? Tudo isso por quê? Porque eu tenho a impressão que eu queria pedir, né, a transformação da forma cartesiana para a forma polar. Olha, o Diego botou a mão na cabeça. Assustou, Diego? Não? O início estava mais barbado, agora já complicou já. Então, vamos voltar. Vamos conversar, que aí a gente relaxa e vai fluir. O que que eu quero dizer com isso? Eu disse para vocês que eu tinha por intenção, né, e a obrigação de um eletrotécnico entender que nós podemos representar os circuitos em todos os formatos possíveis. Sobretudo, forma cartesiana, né, através dos números complexos. Na forma polar, os fasores. Por que isso? Porque eu tenho que reconhecer o meu circuito, o comportamento do meu circuito,
Em todos os aspectos. Eu posso receber o meu circuito representado em um gráfico. Consigo reconhecê-lo? Consigo. Posso receber meus circuitos representados na forma aí senoidal, né? Posso. Então, isso, né, que a gente fez até agora, antes a gente representou na forma cartesiana, que era essa forma direta. Agora, a gente quer representar aí na forma polar. Da onde que saiu isso aqui, gente? Da onde? Isso aqui saiu da minha última aula de números complexos? O que vocês acham? Claro que foi de lá. Alguém brilhantemente já disse para nós que é assim, a gente não fez aí dedução de fórmulas para achar nada daquilo. Aquilo que nós estamos vendo agora é uma representação do que a gente viu dos números complexos. Vou voltar. Né? Tá certo isso? Certo, né? Tá certo? Na fórmula polar, a gente verificou que nós tínhamos aí um número complexo, né? O módulo ou o tamanho, né, do número complexo Z, que seria igual ao tamanho do segmento de reta OZ. Aqui, ó. Nós vimos isso. Nós verificamos isso. E o ângulo, né, φ deve ser medido tomando-se como referência a parte positiva, que foi o que a gente já falou, né? Do eixo real até, né, o sentido anti-horário. Aí que a gente tirou essas representações. Bom, com base nisso, a gente consegue utilizar as funções aí seno e cosseno, né? E fazer as verificações do que é nos necessário e, inclusive, transformar tudo na forma trigonométrica. Está aqui. Está na forma trigonométrica aqui? Não, a gente está passando para a forma polar. Quem são essas pessoas aqui? Tem alguém aqui que eu não conheço? Conheço todo mundo. Sim ou não? Gente, vamos lá. Isso é matemática. Ninguém fala nada comigo em absoluto. Possível uma coisa dessas? Vamos ampliar essa imagem, ver se eu consigo aqui. O que eu tenho aqui? Posso dizer que esse gráfico me representa? Esse gráfico aqui desse exemplo naquele circuito que eu estou vendo hoje? E esse gráfico aí que eu vi há 2 semanas? Ele me representa ou não para isso que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Sim, me representa. Por quê? Porque aqui eu tenho a parte real. Aonde estaria representado o meu resistor aqui? Aonde no gráfico? Na parte real. Na parte real. Opa, meu resistor representado na parte real, logo vou voltar lá ligeiro para ver uma coisa. Olha, o meu resistor continua representado na parte real. Está aqui, ó. Estou passando com o cursor em cima dele. Isso na forma cartesiana. Beleza. Vamos ver se nessa forma polar o meu resistor continua na parte real. Continua ou não continua? Tá aqui no R, tá no R ali. Tá no R aqui. Continua. Vamos voltar no gráfico. Bom, já que vocês concordam que esse gráfico super nos representa, ele serve para tudo aqui que a gente está falando,
A parte imaginária, que seria o meu indutor, estaria aqui obrigatoriamente, onde eu passo o cursor. Aqui nesse ponto em específico, eu tenho aí o meu número complexo, concordam? Nesse aqui. Mas ele é composto pela minha parte real e pela minha parte imaginária, que aí eu tiro um módulo desse número complexo. Estão vendo o Z aqui? Sem barra? Bom, eu acho que eu vi esse Z aqui adiante de novo. Vamos ver se vocês concordam comigo. Está aqui ele? Ah, ele está aqui mesmo. Aqui, ó. Bem aqui. Então, gente, novamente, eu consigo fazer as verificações. Como na forma polar, eu já sei que eu tenho que ter o número complexo composto pelo módulo do valor do número complexo, né? Mais o ângulo, tá aqui onde eu passo o cursor. Não foi isso que a gente fez nos exercícios, quando começamos a aula? Eu tinha o número complexo, né, na forma polar aqui, quando eu fiz esses exercícios. Eu tinha o módulo, né? Eu falei para vocês até que a gente multiplicava ou dividia os módulos, né? E somava os ângulos. Então, tá aqui, ó, eu tenho o ângulo. Vamos voltar de novo para cá. Eu tenho o módulo. O módulo do meu número complexo na forma polar é a parte real mais a parte imaginária, mais o meu ângulo. O que é isso aqui? Arco tangente de XL sobre R. Quem é o XL? É o imaginário? O imaginário, a minha reatância indutiva, meu R é o meu resistor. Então, eu estou conseguindo passar da forma cartesiana para a forma polar, que está aqui. A resposta aqui embaixo. Vou voltar para a tela, porque eu estou com um sentimento que ninguém entendeu. Ah, tá melhorando, tá melhorando. Está melhorando? É, agora a gente entendi um pouquinho mais do que a primeira vez. É mesmo? É, mas eu não sei te explicar, mas eu entendi. É. Gente, é meio chatinho mesmo, mas a gente vai entender tudo. Amanhã, o que a gente vai ver? Vou mostrar aqui o roteiro. Amanhã eu quero ver com vocês o cálculo da corrente, tá? Do circuito. Por que eu estou passando essa transformação do cartesiano para o polar? Do cartesiano, aquilo que eu achei aqui, para o polar. Por quê? Porque para calcular a corrente, eu tenho que dividir tensão sobre o módulo, né, do número complexo que equivale à minha parte real e minha parte imaginária. Deixa eu te perguntar uma coisa. Oi? Ali naquela. Volta a figura ali. Voltar à figura. É. Qual figura, Diego? Ou uma antes dessa aí, essa aí, ó. Quando eu pedi isso, quando for pedido isso aqui, eu vou somar o real e o imaginário, vai dar um valor, que nem está lá embaixo. Aí depois eu passo o real e o imaginário para dividir eles, que aí eu vou descobrir o ângulo do que tu queres lá. Tu vais tirar um arco tangente. Tá, mas aí tu fez tipo, porque tá ali, aqui na outra imagem tá o imaginário, que vamos supor é o 18,85 e o 20 ohms, né? Aí tu dividiu esses dois aqui? É isso? Nessa aqui que tu está falando? É, para dar o resultado lá de baixo, lá, o resultado final. Isso, para mim achar o ângulo. Como é que eu acho o ângulo de qualquer coisa? Como é que eu acho o cosseno de um ângulo? Ah, não me lembro. Nós temos que pegar sempre ver os gráficos para tirar o seno e o cosseno. Aí nós temos que ver, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, cateto oposto sobre a hipotenusa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? E fazermos ali a ideia, né? A conta para ver
que tipo de ângulo. Aqui é a mesma coisa. Isso tem uma lógica. Como já deu o nosso horário, amanhã eu vou pegar o gráfico e mostrar aonde que está a tangente desse ângulo e por que que tem que ser arco tangente quando nós estamos tratando de circuito RL. Por que que quero fazer isso e quero que vocês entendam isso amanhã? Porque quando a gente fizer isso, vai ficar depois gravado, né? E quando nós estudarmos o circuito capacitivo, nós vamos ter aí um bom parâmetro. Não quero que vocês decorem nada disso, eu quero que vocês entendam olhando para o gráfico sem precisar fazer contas. É possível? Claro que é possível. Bom, vamos chegar lá, professor. Hã? Vamos chegar lá. Vai como chegar falou, sim. é chatinho, mas vai melhorando. Não, gente, nós vamos conseguir. Vocês vão ver. Mas vocês não estão indo bem, olhando a lógica das coisas? Eu acho que é muito mais fácil do que a gente decorar uma regra que é assim sempre ou não. Não, é bom. Eu gosto É. da explicação. Amanhã a gente retoma no gráfico e a gente vai ver por que que é tangente. Por que que tem que ser isso? Né? Porque aí vai o Diego, por exemplo, se convencer, vamos supor, daquilo ali que ele está vendo, do porquê que nós estamos dividindo, né, aquela parte real pela imaginária. Beleza? Então, boa noite a todos. Vou parar a gravação.